Depois de muita polêmica, o Conselho Nacional de Política Fazendária decidiu congelar o imposto estadual, conhecido por ICMS, sobre os combustíveis por 3 meses. Mesmo assim, o valor final não para de subir. Essa semana, o gás natural veicular, o GNV, chegou ao maior preço do século. E desde 2001, a gasolina e o diesel e o gás de cozinha não ficavam tão caros. A gente vai entender o porquê desses aumentos com a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente. Virgínia, muito bom dia, bem-vinda à CNN. Bom dia, Jairo, bom dia, Daniel, prazer estar aqui com vocês. Virgínia, nesse domingão de sol aí, já para a gente falar então de aumento do combustível que tem preocupado muita gente, semana já começando, por que esse congelamento do ICMS não chegou às bombas? Na verdade, ele faz muito pouca diferença. Ele está chegando às bombas, mas ele faz realmente muito pouca diferença, porque o que explica o preço do petróleo, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha estar caro é justamente a subida do preço do petróleo lá fora, e a Petrobras não pode vender mais barato aqui dentro por conta de ficar para trás, por conta de não ter recursos para prospecção, então ela precisa acompanhar o preço internacional e, ao mesmo tempo, por algo que é responsabilidade nossa, que é uma forte desvalorização do real. Então, como o insumo não é para fazer gasolina, diesel, gás de cozinha, é justamente o petróleo, se ele sobe, fica mais caro para todos. Virgínia, tem lugares que a gasolina está chegando até a R$8. Recentemente, a Petrobras divulgou, fez até uma campanha publicitária disso, os gastos, os custos, ou melhor, do combustível. E lá apresenta cerca de R$1,20, R$1,21 ao etanol anidro. Agora, pelo menos é o que a gente normalmente tem, o período de entre-safra a partir de dezembro. Isso pode significar também mais uma possibilidade de aumento desse valor, uma vez que este insumo pode vir a ficar escasso? Sim, é uma excelente consideração, é bem importante. Em toda a gasolina do país existe uma quantidade considerável de etanol anidro, que é o etanol sem água, não é? Esse etanol anidro, ele é misturado à gasolina, no final das contas. Então, se um dos insumos ficar mais caro, ou por conta de escassez do insumo domesticamente, ou porque o açúcar ficou mais caro no mercado internacional e os produtores, não é, de cana-de-açúcar, eles sempre fazem uma opção para poder ter o melhor rendimento nos seus processos. Então, eles podem desviar, sim, para o mercado internacional, ou uma quebra de safra doméstica pode gerar também mais um impacto interno na gasolina. Professor, é possível já projetar novos aumentos de combustíveis até o fim do ano? Olha, a tendência mundial, ela ainda não está incerta pela maior parte da opinião dos especialistas. O que está acontecendo é uma retomada de atividade econômica no mundo de uma maneira muito forte. Nós ficamos aí durante o período da pandemia com as empresas produzindo pouco e as pessoas consumindo pouco. Até as próprias empresas que consomem insumos de outras empresas terminaram optando pelo que, entre aspas, a gente pode chamar de recalchutagem. Uma máquina quebrou, em vez de eu comprar uma outra nova, já que eu estou produzindo pouco, porque as pessoas estão consumindo pouco, eu vou consertar. Agora, as próprias empresas estão comprando máquinas novas e pessoas estão comprando produtos novos. Então, a atividade mundial voltou de uma maneira forte e isso significa usar mais energia para produzir. Então, nós estamos tendo um choque de demanda sobre o petróleo a nível mundial, que tem sido agravada justamente porque outros combustíveis não estão tão disponíveis ou estão diante de algum tipo de restrição. Por exemplo, o carvão está com restrição em vários países, porque ele, dos fósseis, é o mais poluente. Então, os países passaram a usar mais gás natural e mais petróleo. Só que aí o preço do gás subiu por conta de outras questões no mundo. O que sobrou pressionando a demanda do petróleo. Então, não tem tanto gás disponível da Rússia para a Europa. Então, a Europa volta a consumir mais petróleo. Não tem carvão disponível em algumas partes também por restrição de produção. Na Austrália, por exemplo, as leis relativas à preocupação climática são muito fortes, não permitem nem que eles produzam muito, nem que exportem muito para não causar poluição no resto do planeta. Então, tudo isso acabou sobrando sobre um impacto mais forte sobre o petróleo. Mas no médio e longo prazo, a tendência é que haja uma acomodação. Então, se imagina que
que vai haver uma estabilidade, eventualmente um possível declínio a partir de meados, depois do primeiro trimestre do ano que vem. Mas até lá, sim, a gente pode experimentar novos choques sobre o petróleo. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos chamar para a nossa roda de conversa também a nossa analista de economia, Priscila Yazbek, que vai trazer um questionamento para você, Virgínia. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, Dani. Bom dia, professora. Obrigada pela entrevista. Professora, queria colocar aqui algumas informações sobre defasagem dos preços dos combustíveis, né? Então, o diesel está com uma defasagem de cerca de 14% em relação ao preço lá fora, gasolina cerca de 18% em relação ao preço lá fora, e tem alguns bancos importantes aí no mundo falando sobre petróleo chegando a $90. Hoje a gente está com petróleo em cerca de 83, 84 dólares. Esses fatores deixam mais certa essa perspectiva de que a gente vai ter mais aumentos até o fim do ano? Olha, assim, a gente pode ter mais aumentos até o final do ano, mas não é uma situação líquida e certa. Sim, há já acumulado uma relativa defasagem, mas a gente também pode ter algum tipo de recuo se a situação interna ficar mais estável e a nossa situação cambial, o nosso câmbio está muito puxado, não é? Então, se houver sinalização de uma maior harmonia fiscal no país, tudo isso pode contribuir para que domesticamente a gente tenha uma situação de maior conforto. Mas não se espera nem aumentos fortes, e a tendência principal é que, com preços elevados, haja uma acomodação, haja a entrada da possibilidade de outros combustíveis e menos, de mais outras fontes de energia, como carvão e, eventualmente, mais gás disponível, que reduzam a pressão sobre o petróleo no mundo. Professor, desculpa. Por favor, Priscila, pode continuar. Não, eu queria só fazer mais uma pergunta sobre o gás natural, né? Porque a Petrobras já falou que já admitiu que os preços podem aumentar nas renegociações com as distribuidoras para a renovação do contrato para o ano que vem. E tem especialistas dizendo, inclusive, que pode haver um desabastecimento a partir de janeiro, porque uma parte do gás que a Petrobras fornece, enfim, ela segue os preços lá fora e ela não está conseguindo abastecer todo o mercado com o gás que ela fornece, tendo que importar gás de fora. A senhora acredita que isso pode acontecer, esse risco de desabastecimento? E quais são os efeitos em termos de indústria, carros que são abastecidos com gás natural e residências, mas considerando que residências é um percentual pequeno? Sim, é muito importante que a gente tenha um mercado de gás no Brasil, sobretudo porque nós temos o pré-sal e no pré-sal, além de petróleo, tem muito gás. E normalmente os mercados de gás, eles são regionais. É muito mais caro você levar gás para longe do que levar petróleo para longe, não é? É mais custoso. Então, as nossas chances de chegar com o nosso gás de uma maneira competitiva longe é muito menor do que chegar com gás o gás da costa no continente. Então, a ideia é que a gente não prejudique o mercado de gás nascente no Brasil, o que significa não desabastecer, manter o abastecimento constante. E várias empresas, quando foi descoberto o pré-sal, elas foram incentivadas a alterar os seus processos para incluir também o consumo de gás. E o gás ele tem muitas vantagens perante outros combustíveis. Ele é menos poluente, ele dá uma queima nos processos industriais mais constante, ajustes melhores, ou seja, peças que são feitas com gás, seja lá qual for a produção, geralmente tem uma qualidade superior. Então, parece uma contradição você estimular indústrias a adotar o gás e, de repente, puxar o tapete e não ter gás disponível. Mas a Petrobras ela é estruturada como uma empresa e ela precisa não ter desfalques econômicos. Ela é uma .com, ela não é uma .org, ela não é uma fundação, ela não pode, às suas custas, fornecer um gás mais barato do que o do mercado internacional, do que a cesta de gás, não é como é composto o preço, em relação ao mercado internacional. Sim, a gente também conta com a importante participação do gás advindo da Bolívia em todo esse processo. Só que o gasoduto Bolívia-Brasil também já está no seu limite. Então, nós precisamos pensar sobre outras possibilidades de gás aqui dentro, só que essas possibilidades, elas levam tempo. Então, explorar
o gás onshore, dentro da costa, e nós temos reservatórios importantes no Brasil, também é uma possibilidade, mas todas essas são possibilidades de médio e longo prazos. E no curto prazo é preciso ajeitar a situação com o que se tem. Mas, assim, o mercado de gás, respondendo mais objetivamente sua pergunta, o mercado de gás pode ficar pressionado, mas várias das indústrias e dos consumidores de gás muitas vezes são flex. Eles conseguem alterar para outros combustíveis, não necessariamente sem prejuízo ou sem custos adicionais, geralmente com custos adicionais, mas eles têm pelo menos alternativa, diferentemente do que ocorreu no mundo com a primeira e a segunda crises do petróleo. Lá atrás a gente só contava com gasolina, não tinha etanol, não tinha carro a gás. Então, hoje a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas pode vir um choque aí de gás também no mercado doméstico. Virgínia, o Brasil está sofrendo hoje um problema de cobertor curto. Eu te pergunto isso porque ano que vem nós teremos um ano eleitoral. O preço alto do combustível ou de qualquer matriz energética é suficiente para derreter a credibilidade de qualquer um que tente pleitear o cargo para continuar no poder máximo, no poder aqui no Brasil. E quando a gente fala de campanha presidencial, essa é uma preocupação. E existe aí uma tentação de segurar os impostos ou de fazer algum tipo de represamento de preços e mais para frente a gente pagar o preço disso? Olha, bem, nós sabemos que o principal majoritário fornecedor do país é a Petrobras. E o governo é realmente o principal acionista, então ele é aquele que define a presidência e as diretorias, as principais diretorias. E como principal acionista, como o maior peso no conselho de administração da empresa, o governo tem realmente essa possibilidade e essa tentação de tentar fazer com que a empresa caminhe de acordo com os interesses do governo que está no poder, não é? Mas existem várias amarrações de governança que não permitem que isso aconteça. Então, uma das questões recentes mais falada, por exemplo, a ideia de que o presidente fala não tem o controle sobre a Petrobras, não é? Mesmo tendo colocado um presidente da sua confiança, militar, de origem militar, não é? Existem várias amarrações de governança que não permitem você sacrificar a empresa para que ela faça favor ao país, porque uma empresa ela é estruturada para dar resultado, para não quebrar, para continuar fazendo o trabalho dela, e ela convidou acionistas privados, como fundos de pensão nacionais e internacionais. Então, todos aqueles que tentarem fazer com que fundos de pensão que já pagam tributos, pessoas físicas que compram ações que já pagam tributos, fazer com que eles não tenham o ganho que eles merecem, não tenham o retorno merecido, significa que todo esse grupo, nacionalmente e internacionalmente, podem entrar com ações jurídicas contra os administradores da empresa. E isso pode sobrar também para os políticos, para o governo, para o executivo. Então, a chance disso acontecer é bastante pequena, da gente represar e depois ter um aumento grande. Não, o governo não tem conseguido segurar os preços da Petrobras e a tendência é que ele não vá conseguir, porque ele sabe que juridicamente isso daí é insustentável. Vão vir uma série de ações bilionárias sobre as pessoas físicas responsáveis por essas decisões. Então, essa não é uma tendência que a gente imagine factível. E, professora, eu queria ouvi-la sobre como a senhora enxerga a possível criação, a proposta que se tem de criação daquele fundo estabilizador para justamente em momentos como esse, ali colocar um freio no preço alto dos combustíveis. Sim, excelente consideração. O fundo estabilizador é, de fato, muito importante. Ele não evita a subida, mas ele evita a oscilação forte durante a subida. Ele pode amenizar os picos e também amenizar os vales. O que significa que os agentes que consomem, sobretudo aqueles que são muito pressionados pelo preço do combustível, como os caminhoneiros ou os furgões de distribuição de mercadoria nas cidades, não é? Ou mesmo as pessoas que fazem viagens mais longas para o trabalho no dia a dia, elas conseguem se programar melhor se houver menos oscilações. O fundo ele vai evitar
picos e vales, mas vai evitar também os vales. Qual a ideia de um fundo? Essencialmente é que você tenha recursos para evitar as subidas fortes, então existe um subsídio na época de fortes puxadas, mas também na hora que o preço arrefece, é hora de devolver recursos para o fundo. Então, o consumidor não vai ver uma queda muito forte, porque parte dessa queda vai ser destinada para repor o fundo. A ideia do fundo é excelente. De onde tirar o dinheiro do fundo é uma questão, uma interrogação muito forte, muito grande, porque o fundo não pode vir da própria empresa, que é uma .com. O fundo tem que vir de recursos do governo e nós sabemos que o governo tem um cobertor curto. O fundo poderia vir, por exemplo, de parte dos dividendos recebidos pelo governo, mas ele não pode obrigar que os outros acionistas, pessoas físicas ou fundos de pensão destinem os seus dividendos para formar o fundo, porque eles estariam ajudando quem? Outras pessoas que não os próprios fundos de pensão ou as próprias pessoas físicas que estão fazendo uma poupança para receber dividendos ao longo da sua aposentadoria ou um investimento. Mas a ideia do fundo é realmente excelente. Nós conversamos com a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente. Muito obrigado por conversar conosco, Virgínia. Prazer, Daniel, Jairo e Priscila, também deixo o meu abraço.